Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana que foi um verdadeiro turbilhão de emoções. O mês de março começa agitado. Ao mesmo tempo que nós tínhamos aí uma boa notícia que agradava ao mercado, logo vinha outra que assustava. E nesse verdadeiro sobe e desce, a nossa bolsa de valores acabou sendo prejudicada e encerra essa semana com uma queda de 1,83%. Já o dólar fechou perto da estabilidade, com uma leve queda de 0,28%, cotado aos R$ 5,20. O mês de março começou com os combustíveis no olho do furacão. A medida provisória, assinada no início do mandato, que estendia a desoneração dos combustíveis por 2 meses, teve sua validade encerrada no mês de fevereiro. Com isso veio uma nova medida provisória, voltando os impostos federais para os combustíveis, porém não voltou ao patamar que era antigamente. A gasolina foi taxada em cerca de 75% do que era o imposto inicial, o que representa aí uma alta de cerca de 47 centavos por litro, e já o etanol em 21% daquilo que era o imposto original, cerca aí de 2 centavos por litro. Isso foi bem visto pelo mercado, pois mesmo afetando aí a inflação, principalmente de curto prazo, mas essa reoneração dos combustíveis acaba ajudando as contas públicas. Por outro lado, um novo imposto que foi criado para poder compensar aí essa reoneração parcial acabou desagradando o mercado. Foi taxado em 9,2% a exportação de petróleo cru. Isso afeta em cheio os lucros, principalmente da Petrobras, e também acaba afetando a nossa balança comercial. Alguns especialistas dizem que ao taxar exportações, você torna o produto brasileiro menos competitivo no mercado internacional. Além disso, pode afetar aí a entrada de dólares no Brasil, o que pode trazer aí alguns problemas cambiais. Foi uma medida aí muito criticada pelos especialistas, e o temor é que isso possa abrir precedentes para que outros produtos de importação no Brasil também possam ser taxados. Pouco antes do anúncio dessa reoneração, a Petrobras anunciou também uma queda no preço dos combustíveis. A gasolina caiu 3,19%, cerca de 18 centavos por litro no preço das refinarias. Já o diesel também teve uma queda de 1,20%, cerca de 8 centavos no preço das refinarias. Falando ainda da Petrobras, ela anunciou um lucro recorde para o ano de 2022. Além disso, também anunciou mais um recorde na distribuição de dividendos. Porém, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, criticou bastante esse lucro exorbitante da Petrobras, disse que a política de preços com a paridade internacional só beneficia os concorrentes da petroleira e, além disso, anunciou que parte desses dividendos, desse lucro, vai ser retido para criar um fundo de reserva. Foi retido aí cerca de 6 bilhões de reais, mas ele ainda não anunciou para que vai ser utilizado esse fundo de reserva. O presidente Lula também criticou aí os lucros da petroleira e disse que a Petrobras precisa aí cumprir o seu papel social com o país. Nós tivemos ainda a divulgação do PIB do ano passado. A economia brasileira cresceu 2,9%, porém no quarto trimestre o PIB veio com uma contração de 0,2%, mostrando aí que a economia já começa a sentir os juros mais altos. Isso acabou aí provocando reações do presidente Lula, que mais uma vez criticou o Banco Central e a alta taxa de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando anunciou aí também a reoneração dos combustíveis, acabou também criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta taxa de juros. E Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, disse esperar, a partir dessa reoneração dos combustíveis, um movimento do Banco Central reconhecendo o esforço do governo para conseguir manter as contas públicas equilibradas. Toda essa turbulência política acabou refletindo também um pouco na renda fixa. O IMA-Geral, que fecha fevereiro com uma alta de 1,03%, caiu aí 0,06% nos primeiros dias de março. Já os pré-fixados, medido pelo IRFM, que tiveram uma alta de 0,86% no mês de fevereiro, caíram aí 0,20% nos primeiros dias de março. Já os juros futuros, o DI para janeiro de 24,
encerrou aí com uma leve queda de 0,06 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 13,38%. Nós tivemos ainda a divulgação do IGPM, que é considerada a inflação de mercado. Ela veio com uma queda de 0,06%. Já a taxa de desemprego também caiu e chega ao patamar de 7,9%. Nós tivemos também a divulgação do resultado das contas públicas, que apresentaram superávit primário no mês de janeiro de 78,3 bilhões de reais. Falando agora um pouco da China, ela apresentou essa semana dados robustos, principalmente em relação à indústria, mostrando uma expansão do país depois que ele abandonou aí a política de Covid-0. Porém, uma pressão do governo chinês em cima das siderúrgicas para poder aí segurar a produção e diminuir a poluição fez com que o minério de ferro encerrasse essa semana em leve queda de 0,39%, com a tonelada cotado aos 129 dólares. Falando agora um pouco dos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego da economia norte-americana veio menor do que o esperado. Além disso, eles apresentaram dados, principalmente em relação à indústria, bem robustos, né, durante essa semana, mostrando que a economia não vem sentindo aí a alta de juros lá por enquanto. Isso, por um lado, é positivo, mas, por outro lado, traz a sensação de que o Banco Central norte-americano não vai conseguir pausar a alta de juros por agora. Porém, o dirigente do Banco Central de lá, que deu entrevista ao longo dessa semana, diz aí que vê espaço sim para os Estados Unidos dar uma pausa na sua alta de juros e poder ver quais são os efeitos da taxa de juros na economia. Isso acabou animando os mercados por lá. O S&P 500 encerra essa semana com uma alta de 1,33%. Já a Nasdaq encerra com uma alta de 1,38% e o Dow Jones encerra com uma alta de 0,86%. Essa melhor expectativa em relação à economia americana também fez com que o barril de petróleo subisse essa semana. Teve uma alta de 3,77%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos 85 dólares e 94 centavos. Falando agora um pouco da Europa, na zona do euro, a inflação ao consumidor divulgada essa semana desacelerou nos últimos 12 meses de 8,6 para 8,5. Porém, o que assusta ainda é o núcleo da inflação, quando você exclui aí os itens mais voláteis, como combustíveis e energia. Esse, na verdade, acelerou de 5,2 para 5,3, o que causou aí uma certa apreensão na Europa. Além disso, Christine Lagarde deu uma declaração essa semana de que a Europa ainda está longe de poder parar sua alta de juros e que ela enxerga que a Europa só vai ter aí uma queda na sua taxa de juros a partir de 2025. Mesmo assim, a bolsa na Europa, medida pelo Stoxx 600, encerra essa semana em alta de 0,69%. Para a semana que vem, nós temos a decisão sobre a taxa de juros no Canadá e no Japão. Além disso, o Reino Unido e a zona do euro divulgam o PIB do ano passado. Nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação do índice de inflação e também do payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano, que é considerado aí um dos principais indicadores da economia americana. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação da nossa inflação oficial, que é o IPCA. E nós vamos ter também a divulgação do projeto piloto da criação do Real Digital, que é uma criptomoeda desenvolvida pelo nosso Banco Central. Muito pouco se sabe ainda sobre esse projeto, mas na semana que vem nós vamos ter mais detalhes e ver como ele vai funcionar. Muito obrigado e até a próxima semana.